Personagens da cultura pop fazem parte do imaginário popular há muito tempo. Dentre esses personagens, vários são vilões. Desde Beleza Fatal, a novela de sucesso da Max, tenho pensado sobre essa valorização aos vilões. Lola foi o grande nome da novela. E agora, em Vale Tudo, temos Maria de Fátima, que mesmo que não seja 100% a vilã da novela, tem sido valorizada por seus comportamentos moralmente duvidosos. Sem contar com Odete Roitman, que se tornou um marco desde a sua versão de 1988. Para além das novelas, temos outros exemplos, como a grande fama do Coringa, da Arlequina, o Loki indo de vilão a herói dentro do MCU, ou Darth Vader sendo o personagem que mais remete à franquia de Star Wars. Ainda podemos incluir aqui os diversos vilões de franquias de terror, que estampam pôsteres, camisas e se tornam bonecos em nossas estantes. Em resumo, não é de hoje que os vilões e vilãs caem nas graças do público e se tornam ícones da cultura pop na televisão e nos cinemas. Mas por que isso acontece? Por que amamos tantos vilões? É sobre isso que vamos falar nesse episódio do Enquadro e Em Frame. Primeiro precisamos entender que as obras culturais são reflexos da sua época, e também do lugar de onde vêm. Se voltarmos aos monstros do expressionismo alemão, eles retratam justamente uma época sombria e de medo da população alemã com o período em que viviam. Um país que tinha sido derrotado na Primeira Guerra Mundial e precisava se reestruturar, ao mesmo tempo em que um regime super autoritário ascendia no governo. No final da Segunda Guerra veio Godzilla nas mãos dos japoneses, que reflete o trauma da guerra e as consequências da bomba atômica na região, tanto em estado físico quanto em estado emocional. Se passarmos para os Estados Unidos, não é incomum ver vilões de origem russa e ou chinesa logo após a Segunda Guerra Mundial. Era uma forma de vilanizar a figura daqueles que estavam em lados opostos na Guerra Fria. Anos depois, vieram os vietnamitas. Na virada do século, temos o vilão terrorista do Iraque e do Oriente Médio. Podemos até ver isso na origem do Homem de Ferro. Se na sua origem dos quadrinhos, lá em 1963, Tony Stark é capturado pelos comunistas em uma missão no Vietnã, já nos cinemas em 2008, Tony é feito refém por terroristas no Afeganistão. Obviamente que nesses entremeios também tiveram obras que romperam com a lógica do vilão ser o outro, ser aquele que é anti-americano. Essas obras olharam para dentro, trazendo à tona os defeitos dentro de casa. Filmes como Laranja Mecânica, O Poderoso Chefão e Taxi Driver já traziam ao seu protagonismo figuras controversas que não seguiam a moral que era estabelecida como a correta. Esses filmes, entre outros, trazem uma crítica política contundente e denunciam o sistema em que vivem. Bom, a lógica vilanesca foi sendo alterada ao longo do tempo. Se no século passado eram personagens estereotipados e puramente maus, hoje em dia vemos personagens ambíguos, que falam sobre os problemas em que vivemos de forma consciente. É só lembrar que até hoje existe o debate se Killmonger, de Pantera Negra, estava certo ou não, e Thanos, em meio à sua loucura, estava apenas explorando uma solução para a escassez de recursos. O que faz esses personagens caírem na caixa de vilania são suas ações, pontos colocados na narrativa que acabam quebrando a simpatia deles com o público. Como nos exemplos trazidos, tem o excesso do uso de violência e causar a morte ao outro sem remorso. No meio de toda essa reflexão, temos que recorrer à psicologia. De modo geral, as pessoas tendem a ver a si próprias como pessoas boas e amáveis, mesmo sabendo que todos nós somos falhos. Freud conceitualiza a personalidade humana em 3 partes diferentes. O id, que seria o lado dos impulsos primitivos, das paixões, da libido, da agressividade. O ego, que surgiria a partir da interação com a realidade, adequando os instintos ao ambiente que está sendo inserido. E o superego, que seria formado a partir dos valores da sociedade, atuando de forma repressora para que o indivíduo haja sempre de maneira moral. O que os vilões nas produções culturais trazem é a falta do superego. Logo, eles agem sem a autoinibição por causa de amarras sociais. Esses personagens nos mostram características que todos nós temos e tentamos constantemente esconder, consciente ou inconscientemente. Por sabermos que tais personagens são ficcionais, seus atos estão resguardados apenas naquela tela em que assistimos ou naquelas páginas em que estamos lendo. Nossa mente se sente confortável em simpatizar com tais figuras.
O universo fictício nos permite extrapolar limites, cruzar a linha para o lado sombrio, sem que sejamos julgados pelo próximo ou até por nós mesmos. Profissionais da Universidade de Michigan, liderados pela PhD em Psicologia Valerie Unshed, fizeram um estudo com 434 crianças, de idade entre 4 e 12 anos, e 277 adultos, querendo entender como diferentes grupos processam atos antissociais e até mesmo malignos cometidos por personagens fictícios. O grupo de personagens apresentados no estudo não continha apenas vilões, mas também alguns heróis, como o boneco Woody de Toy Story e até o Homem-Aranha. Um dos objetivos da pesquisa era entender se as crianças viam os vilões como figuras capazes de terem comportamentos pró-sociais em relação aos outros. Os resultados apontaram que tanto as crianças quanto os adultos acreditam que os verdadeiros eus dos vilões eram extremamente maus e muito mais negativos do que os heróis. Porém, os pesquisadores também perceberam uma incongruência nessas visões, já que os vilões eram muito mais propensos do que os heróis a terem um verdadeiro eu que diferia de sua personalidade externa. Valerie concluiu que tanto as crianças quanto os adultos acreditavam que personagens como a Úrsula da Pequena Sereia tinham alguma bondade interior, apesar das ações más e imorais que se envolvem regularmente. Se o debate sobre amar vilões já é moralmente ou psicologicamente complexo, essa questão cresce exponencialmente quando tratamos de seres da vida real, criminosos e serial killers que se transformam em figuras midiáticas. Podemos ver isso nos recentes filmes sobre Suzanne von Richthofen e também pela repercussão e inclusive criação de páginas na internet sobre ela. Ted Bundy também recebeu filmes e documentários. Narcos, série da Netflix que conta a trajetória de Pablo Escobar, é até hoje bastante elogiada. Essas figuras transpassam da vida criminal de serem apenas notícia para se tornarem celebridades. Como Natália Couto traz em seu trabalho Culto ao Vilão, a celebrificação de Pablo Escobar, o apelo maior à vida íntima do Pablo Escobar se estende quando é analisadas sugestões de busca que o Google oferece ao procurar por Vida de Pablo Escobar. As sugestões são: qual era o time de futebol de Pablo Escobar? Qual a cidade de Pablo Escobar? Como vive a família de Pablo Escobar hoje? Ou seja, todas essas questões estão ligadas à vida privada e pessoais do colombiano. As produções que trazem esses personagens para o centro não apenas saciam a curiosidade do público para com os casos, mas também humanizam essas figuras que estavam fadadas apenas às manchetes de jornais. Isso porque aqui estou falando sobre a indústria cultural. Se fosse partir para as próprias produções jornalísticas que fazem o mesmo, a conversa seria bem mais séria. Mas isso é papo para um outro momento. Ainda em seu trabalho, a Natália traz o exemplo do filme Malévola, que conta a história da Bela Adormecida pela ótica da vilã, e que, segundo os criadores, tinha o intuito de que os espectadores perdoassem a maldade feita pela personagem e passassem a torcer por ela. A pesquisadora também traz o já citado Coringa, que conta a transição do personagem Arthur Fleck para se tornar um dos grandes vilões das histórias em quadrinhos. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, o espectador tende a olhar com mais empatia para o personagem principal. Filmes e séries true crime, principalmente aquelas que trazem as figuras criminosas como protagonista, estão tornando a linha entre realidade e ficção cada vez mais tênue. Da mesma forma que acolhemos Malévola e Coringa, acabamos acolhendo figuras como Pablo Escobar e Suzanne von Richthofen, simpatizando com essas pessoas, em alguns casos, até criando grupos de fãs. A conversa aqui não é sobre a validade de produções de true crime, mas jogar a reflexão das problemáticas dessa valorização aos vilões, transpassar a ficção e chocar com a realidade. Outro ponto que podemos trazer é: se os vilões estão em ascensão, os heróis estão em decadência? Se olharmos no dicionário a palavra herói, significa uma pessoa de grande coragem ou autora de grandes feitos, uma personagem nascida de um ser divino e de outro mortal. A personagem principal, uma pessoa ou personagem de ficção que tem atributos físicos ou morais muito positivos. Pessoa que provoca admiração. O herói é alguém que está disposto a sacrificar suas próprias necessidades e benefício dos outros. A raiz da ideia de herói está ligada a um sacrifício de si mesmo.
O herói deve ser alguém que tem qualidades excepcionais, ou pelo menos diferenciadas. E quando falamos aqui de qualidades diferenciadas, não estamos falando de superpoderes, mas sim das suas virtudes. Virtudes essas que nascem em relação de que se estabelece entre ele e seus antagonistas. Ao longo do tempo, também vemos uma mudança de dinâmica na função do herói. Se antes as suas qualidades e valores partiam do caráter, da força física e moral, com finalidade que transcendia o indivíduo e visava sempre o grupo, hoje são as finalidades do indivíduo que prevalecem, aonde esse herói quer chegar e o caminho que ele leva para alcançar tal objetivo. É notório que o público já não clama mais por heróis da Era de Ouro, com seu caráter inabalável e quase zero defeitos. A audiência não procura mais nos heróis um objeto de desejo de perfeição, mas sim um objeto de identificação. A construção dos vilões atualmente segue por esse caminho, mas para alcançar seus objetivos eles fazem escolhas tortuosas. Porém, o vilão identificável é mais fácil de ser redimido. Podemos pegar o exemplo de Thunderbolts, um novo filme da Marvel que está sendo bastante elogiado. O longa traz um grupo de personagens desajustados dentro do MCU, e forma um grupo que os obriga a agir como heróis para salvar o dia. Porém, a maioria desses personagens nasceram como vilões, ou pelo menos como anti-heróis. Vou caminhar aqui por uma onda sem spoilers para falar sobre o filme. A grande discussão de Thunderbolts é justamente sobre essa questão de ser um herói. A quem está ao alcance desse título? Como se tornar um deles? Algumas escolhas de personagens são bem interessantes para gerar essa discussão. A que ganha mais tempo de tela no filme é a Yelena, que caminha nessa linha entre vilã e anti-heroína. Sendo a irmã mais nova da Viúva Negra original, Yelena vive nessa sombra e já não se sente mais confortável no lugar em que se encontra. Já conhecemos o passado da personagem lá no filme que ela foi apresentada em 2021. Aqui, nós conhecemos os medos, desejos e traumas da Yelena. Conhecemos uma Yelena que podemos nos identificar, e mais que tudo, nos simpatizar, e é nesse caminho que ela vai conseguir se redimir. Outro personagem que caminha nessa linha entre vilania e heroísmo é o Bucky Barnes. Ele já esteve em todos os lados do espectro heróico-vilanesco do MCU, mas o personagem ainda não se encontrou em lugar nenhum. Não consegue se desligar dos pecados cometidos como Soldado Invernal. Esse lado mais humano do Bucky foi nos apresentado na série O Falcão e o Soldado Invernal. E em Thunderbolts apenas complementa essa confusão interna do personagem, que justamente irá liderar essa equipe de desajustados. Quem também é apresentado na série citada é John Walker, que em Falcão e o Soldado Invernal sucede Steve Rogers como Capitão América. Mas se fisicamente ele estava preparado para o posto, psicologicamente não podemos dizer o mesmo. Em Thunderbolts vemos as consequências dos seus atos, mas diferente da série que vemos as consequências externas, aqui olhamos para o interno do agente americano. E o Guardião Vermelho, que apesar de ser um grande alívio cômico, ele também nos apresenta a frustração heróica. O personagem, que foi um grande símbolo da União Soviética, agora é só mais uma figura histórica e esquecida. O seu desejo pela glória lhe deixa em um lugar de desconfiança pelo posto heróico, pois podemos lembrar que, por definição, um herói não está em busca de fama, mas age de acordo com sua moralidade e ética. Mas também vemos que o personagem é muito mais do que uma versão vermelha do Capitão América e pode ser um herói para além de seus feitos no passado. Não pretendo aqui responder definitivamente o porquê vilões estarem em alta, muito menos cessar a discussão sobre heroísmo e vilania. Na verdade, pretendo justamente o contrário, ampliar esse debate, ressaltando que precisamos sempre levar em conta o período histórico, social e político em que vivemos. O maniqueísmo entre o bem e o mal, o certo e errado, está cada vez mais defasado. Vemos pessoas que claramente seriam vilões em filmes e quadrinhos, assumindo altos poderes com cada vez mais força. Então isso também se refletirá nas produções culturais. Se décadas atrás, vilões protagonistas como Taxi Driver, Psicopata Americano e Scarface tinham o intuito de apresentar personagens desprezíveis, hoje vemos um protagonismo vilanesco com o intuito de causar simpatia. E mesmo quando não tem esse intuito, acaba gerando a identificação e até a admiração do público. Não sabemos quais serão as consequências dessa onda, ou se prosseguirá por muito tempo, mas fica aqui o questionamento. Os vilões são os novos heróis? Se sim, que lugar resta para os antigos heróis?
Você acabou de ouvir mais um episódio do Enquadro em Frame. Eu sou Hector Souza e fiz pesquisa, roteiro, narração e edição deste episódio. Se gostou do conteúdo, nos siga nas redes sociais para mais. @Enquadro e Em Frame. Obrigado por ouvir e até o próximo.